Saia da fase de transição. Tudo bom, pessoal? Ontem Deus me deu essa mensagem e eu gostaria de compartilhar com vocês que ela fala sobre a fase de transição entre o deserto, né, o tempo que a gente está no deserto, e da terra prometida, né? Tem uma fase de transição, que é quando Deus está tirando nossas vestes de deserto e dando nossas armaduras, né, nossas vestes de conquistadores da terra prometida. E ele me deu uma mensagem muito importante. Já tem uns tempos que eu estou meditando sobre ela, mas ontem que ele falou mais profundamente no meu coração a respeito disso. E eu gostaria de compartilhar com vocês, pois pode ser que vocês estejam passando por uma fase de transição e não está percebendo. Tem gente que está passando por essa fase e está achando que já conquistou a terra prometida, já conquistou tudo que ele achou que Deus poderia dar. E na verdade não, às vezes você só está na fase de transição e está ali se acomodando nessa fase, achando que você já conquistou o que tinha que conquistar. Então, vamos pro vídeo, né? Vamos para a mensagem de hoje. Não se contente com a fase de transição. Entre o deserto e a terra prometida, há um lugar de transição, onde Deus está tirando as nossas vestes de deserto e nos dando vestes de conquistadores da terra prometida. É nesta fase que Deus começa a nos dar pequenas vitórias para nós começarmos a nos acostumar com as vitórias maiores. O problema que pode ocorrer nesta fase é nós nos acomodarmos com aquele pouco que Deus está nos dando. Devemos sempre ser gratos pelo pouco, mas nunca conformados com Ele, porque nosso Deus é um Deus de grandeza. Tudo o que Ele faz é sempre expansivo, é mais do que pedimos ou podemos imaginar. Algumas pessoas, por falta de ambição, fé ou simplesmente por não se permitir viver o extraordinário de Deus, acabam se conformando com o pouco que há na fase de transição. É o que vemos em Números 32, quando 2 tribos decidem ficar e não avançar para Canaã. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Se vocês verem um pouquinho antes desses versículos que eu acabei de citar, eles decidiram ficar, né, nesse ponto desse lado do Jordão, justamente porque ali tinha pastagens para os gados deles. Ou seja, eles se vislumbraram demais com aquilo que estava antes da travessia do Jordão. Eles se acomodaram com aquilo ali, se conformaram. Por algum motivo, eles talvez acreditaram que não teriam pastagens do outro lado do Jordão. Bom, pelo menos essa é a minha visão, né? Notem também que eles estavam dispostos a ajudar os outros a tomarem suas heranças na terra prometida, mas eles mesmos não quiseram recebê-la. Muitos estão vivendo exatamente isso. São pessoas que sempre estão ajudando e apoiando os outros a conquistarem as coisas, a irem mais longe, mas elas mesmas não querem receber a herança que Deus está prometendo para elas. Como eu disse antes, isto acontece talvez por falta de ambição, fé ou simplesmente falta de permissão. E essas coisas podem vir do medo que do outro lado do Jordão não terá coisas melhores. E muitas vezes por achar que não merecem, que não são dignas de tanta bênção por causa dos pecados de outrora. Tais pessoas esquecem que, de fato, nós não merecemos bênçãos de Deus, mas temos o direito de recebê-las por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Jesus não disse que voltaria para que tenhamos vida. Ele disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, ele já veio. Ele já conquistou esse direito por nós. Pense comigo. Se tivermos dificuldade de alcançar as coisas terrenas que podemos ver, mais ainda será difícil alcançar as coisas do céu, nas quais ainda não vemos. Então, tanto a respeito das bênçãos terrenas quanto das eternas, nós precisamos pensar e agir como Paulo, que disse:
Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, do 12 ao 14. Por fim, tudo que nós precisamos fazer é entregar para Deus um eis-me aqui, Senhor, bem-sucedido. E depois de obedecermos tudo conforme Ele nos mandar, devemos estender as mãos e simplesmente tomarmos posse da terra que Deus prometeu nos dar por herança, não por nosso mérito, mas por graça, por Jesus. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que Deus tenha falado com você através desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, oro para que Ele nos convença de seu amor redentor e de que há muito mais para nós do outro lado do Jordão. Que Ele nos dê um coração ousado, forte e corajoso para vivermos a vida extraordinária que Ele quer nos dar. Bom, meus irmãos, fiquem com Deus. Beijão. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.